atualizada diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, em você serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas no início do versículo, Deus fala para Abrão: saia da tua terra. E essa palavra saia no hebraico, ela quer dizer yalak, que quer dizer mova-se, 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 mova-se. Tem pessoas aqui esta noite que o Senhor já deu uma ordem, que o Senhor já disse: saia! Saia deste lugar. E Ele não está falando só de um lugar físico, Ele está falando de um lugar espiritual. Você precisa sair desse lugar. Você precisa sair desse lugar. Você precisa sair desse lugar. Dê um passo de obediência. Queridos, quando a gente vai olhar lá na frente, lá em Hebreus 11, Abraão saiu da terra sem saber para onde ia. Ei, o seu pai está dizendo para você esta noite: saia desta terra que eu não estou mais lá. Vá em obediência, vá pela fé, mas o Senhor já não está mais lá. Você precisa sair desse lugar. Yalak, 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 saia deste lugar. Uma nova história Deus tem pra mim. Há uma nova história pra você, querido. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova. Hoje é início de um tempo profético. E como a gente está cantando uma nova história, uma nova história. Quando é que vai ver essa nova história? Quando você sair deste lugar que o Senhor já mandou sair. Você precisa sair deste lugar, você precisa vir para o lugar de obediência. E só vem para o lugar de obediência quem está em fé. Talvez você tenha chegado aqui machucado esta noite. Ei, irmã, eu quero uma nova história. Ei, a nova história está disponível para você. Saia do seu lugar e venha pegar sua nova história, porque o Senhor já te abençoou. O que te prende ainda neste lugar? O que te prende ainda nessa estação? Porque você insiste numa estação que o Senhor está dizendo que acabou. Acabou, queridos. Acabou. E quando o Senhor coloca um ponto final e Ele está dizendo: saia, saia deste lugar, porque eu tenho algo muito melhor para você. E às vezes a gente para, olha, é só um lugar físico. Não, yalak quer dizer prosseguir, movimentar-se. E quer dizer um lugar muito melhor, não só físico, mas também no espiritual. Sabe, queridos, você está prestes a viver num patamar espiritual, mas você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa sair do
botar aí no telão. Pela fé. Pela fé. Não é pela força do seu braço. É pela fé. Abraão, você presta atenção. Quando a gente leu lá em Gênesis, Abraão ainda não tinha mudado de nome. E agora na nova aliança, ele passa a se chamar Abraão, que quer dizer pai de multidões. Pai de multidões. E eu não estou falando apenas de filhos físicos. Eu estou falando de empreendimentos também. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Obedeceu. Ei, queridos, você está a um passo da obediência. Você está a um passo a mudar de vida. Você está a um passo a cumprir aquilo que já chegou na sua vida. Mas você entende que a palavra profética, ela precisa de um passo que é você que tem que dar. Não é o Senhor que vai dar. Deixa o versículo na tela. Você precisa dar esse passo. O que você tem feito com a palavra profética que você recebeu. E quero deixar aqui claro o que é a palavra profética. É toda a palavra que é inspirada pelo Espírito Santo, que você pode receber através da ministração, das manifestações dos dons espirituais, da oração e do ensino. Então, se você tem uma palavra profética, eu venho aqui como boca de Deus dizer para você essa noite que é o tempo desta palavra profética se cumprir hoje. E o que você precisa fazer? Você precisa obedecer. Porque muitos aqui vão para um lugar que só Deus sabe para onde vai. Mas você precisa confiar. Você precisa dar um passo no escuro. Você precisa acreditar que o seu Pai é que vai guiar você. E se Ele está dizendo que vai te abençoar, é porque Ele vai te abençoar. Algo novo, queridos. Algo novo. A palavra profética, ela já quer se cumprir. Dê o seu primeiro passo. E eu já vou me adiantando aqui. Mas se você chegou aqui essa noite e ainda não fez de Jesus seu Senhor e Salvador, vem aqui na frente. É uma nova história que o Senhor tem para você. Um novo tempo. Uma nova história. Um novo tempo na sua vida. Não tenha medo. Dê só um passo. Eu quero essa nova história. Eu quero esse novo tempo. Porque Abraão recebeu como herança de ir para um lugar que deveria receber como herança e partiu sem saber para onde ia. E se você abrir lá na sua Bíblia, em Hebreus 11, você vai ver que ele está como patriarca da fé. Quem é você que quer dar o primeiro passo hoje na sua vida? Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam dar esse primeiro passo. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam ter a história reescrita. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam sair do papel de vítima e reescrever a sua história com Deus como protagonista. Quem é você? E uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi,
ouvirei de tua boca, te abençoarei. História Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Pai, eu quero te agradecer essa noite, Pai, por novas histórias sendo reescritas, Pai. Reescrita por você, Pai. Pessoas que vão deixar de ser vítimas e vão virar protagonistas da sua própria história, com a tua ajuda, Pai. Porque o que o Senhor tem, Pai, é um cumprimento. Eis que é chegado o tempo do cumprimento de palavras proféticas. O tempo da obediência chegou. O tempo de não mais titubear, mas obedecer. Obedecer pela fé. Pela fé naquele que prometeu e é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir cada palavra profética. É um tempo novo. É um tempo novo. O tempo do mais, o tempo do aumento, o tempo da restituição, o tempo do fim da escassez. O tempo de grandes colheitas. O tempo de colheitas abundantes. O tempo de cestos cheios, de grandes fardos. Este é o tempo, querido. Este é o tempo. Eu vejo pessoas que semearam com lágrimas. Pessoas que semearam com lágrimas. Que a semente doeu. Mas essas pessoas, elas estão voltando com grandes feixes. Porque simplesmente elas resolveram se colocar no lugar de obediência. E para obedecer, queridos, você precisa ter fé. Irmã, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa crer naquilo que Deus disse para você que iria fazer. Você não precisa saber o lugar que o Senhor vai lhe levar. Você precisa confiar. Sementes estão rompendo agora neste momento. Eu vejo sementes sendo rompidas na terra e brotando. E o que eu preciso fazer, irmã? Você precisa obedecer. Sabe, queridos, é tão simples obedecer. Obedecer a instrução que vem do Senhor. Não é obedecer na força do seu braço, porque nada vai vir para você na força do seu braço. A ordem já foi dada. E Alak, saia! Tem gente insistindo no lugar que o Senhor já disse: eu não estou mais neste lugar. Eu já disse para você sair. Eu já disse para você prosseguir. Por que o medo? Por que o medo?
o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Esta é a temporada. Esta é a temporada de colheitas abundantes, de sementes germinando. Obediência atrai favor de Deus. Obediência atrai o superabundante de Deus. Obediência a Ele, a instrução dEle, a palavra dEle. Não é a sua vontade, não é na força do seu braço, não é no seu momento, não é no seu querer, não é quando você quiser, é quando Ele quiser. Ele é que sabe os pensamentos que tem ao seu respeito. E eu sei porque sei que hoje, domingo 3 de agosto, inicia-se uma nova temporada na vida de muitas pessoas aqui nesta casa. Uma temporada de cumprimento de palavras proféticas. Cumprimento de palavras proféticas. Aleluia. A profecia é uma convocação e não um atalho. A profecia, ela é uma convocação e não um atalho. E seu cumprimento está condicionado à obediência do Senhor. Obediência. 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 Você pode sentar. Boa noite, povo santo. Louvor, muito obrigado. Nino. Hoje eu quero falar sobre o que temos feito com a nossa parte na palavra profética. Você sabe que toda palavra profética, para se cumprir, ela precisa que a gente faça a parte da gente. Eu estou diante de grandes empresários. Eu estou diante de grandes patrões. Mas o que você tem feito diante da palavra profética que você já recebeu? O que você tem feito? Você tem sentado e esperado? Ou você tem obedecido às instruções que veio com a palavra? Temos obedecido a Deus? Ou estamos só esperando as coisas acontecerem? Muitas pessoas recebem palavras proféticas, mas não andam em obediência. Toda palavra profética, para acontecer, ela precisa de obediência. Ela não vai acontecer se você só estiver no seu lugar esperando as coisas acontecerem.
Você tem regado a semente da sua palavra profética? Você tem adubado o solo da sua palavra profética? Ou você colocou num vaso com terra, jogou lá no canto da sala e está esperando ela florescer do nada? Sabe, queridos, eu escuto muito forte no meu coração. Agosto é um mês profético. É tempo de cumprimento de palavras proféticas. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa agir. E o que é que eu tenho que fazer, irmã? Você tem que fazer o que for a sua parte, porque a parte de Deus Ele já está fazendo. Você não pode querer fazer a parte do Senhor ou esperar que o Senhor faça a sua parte. Ele não vai fazer. Do mesmo jeito que não é para você se sobrecarregar querendo fazer a parte que é do Senhor. Não faça. Porque vai ser na força do seu braço e você vai estar em desobediência. E se você estiver em desobediência, a sua palavra profética não vai germinar. Abre lá, filha, em 1 Timóteo. Capítulo 1. Eu vou ler na revista atualizada. Que diz assim: Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquantos alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Queridos, isso não vai acontecer com a gente, amém? Nós não vamos naufragar na fé. Combata o bom combate. Combata o bom combate. As palavras proféticas, elas exigem cooperação ativa com Deus. É como eu falei antes. Não é receber uma palavra profética, sentar lá, ir para cá, para vir para a igreja todos os cultos e achar que ela vai acontecer. Não, queridos, ela não vai acontecer. Você precisa fazer a sua parte. E a sua parte o Senhor já instruiu. O que é que deve ser feito? Eu vou ler agora 1 Timóteo 1, 18 e 19, na versão A Mensagem, que não tem aí. Então fica atento, escuta. E diz assim: Agora estou confiando este trabalho a você, meu filho ou minha filha. A palavra profética que foi declarada sobre sua vida nos preparou para este momento. Todas aquelas orações estão convergindo agora para que você realize essa missão com excelência, firmeza e coragem. Lute o bom combate, mantenha firme a fé e cuide do seu coração. Porque afinal, essa jornada é uma batalha. Mas deixa eu dar uma boa notícia para você. É uma boa batalha. E se você tem fé, você já sabe quem ganha. A palavra profética, ela confronta a zona de conforto e vai exigir renúncias. Eu percebo que tem pessoas que estão a um passo. A um passo de viver o novo de Deus na sua vida. Mas no que ela dá um passo, ela deixa para trás várias coisas.
E tem pessoas aqui que estão precisando deixar para trás várias coisas. Renunciar várias coisas. Porque Deus está sacudindo o ninho. E quando Deus sacode o ninho, não tem zona de conforto mais. A gente tem que escolher entre querer que a palavra profética se cumpra na vida da gente ou continuar na zona de conforto. O que você escolhe essa noite? Será que viver na zona de conforto vai ser muito melhor do que o cumprimento da palavra profética na sua vida? Eu vejo pessoas com palavras proféticas de anos que ainda não aconteceram por causa desse passo que não foi dado. E como eu li lá no início da ministração, vamos voltar lá em Gênesis 12, na revista atualizada, que diz assim: Abraão, ainda Abrão. Gênesis 12, versículo 1, que diz: Ora, disse o Senhor a Abrão, saia, em algumas versões, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Você percebe que Abrão saiu em obediência, porque o Senhor disse a ele: a terra que eu ainda te mostrarei. O Senhor não vai mostrar nada agora, porque o que o Senhor tem é muito grande para as nossas vidas. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa andar. A gente precisa prosseguir. A gente precisa mover-se. A gente precisa sair do canto. A gente precisa sair da zona de conforto. Eu já escutei até pessoas falando: a zona de conforto é tão boa que nada acontece por lá. E nem vai acontecer. O que Deus tem para você não está na sua zona de conforto, está fora dela. E tem coisas que o Senhor vai começar a sacudir na sua vida. E não estranhe, porque algo muito bom está vindo para você. Mas você precisa confiar. Você precisa obedecer. Você precisa fazer andar a palavra profética sobre a sua vida. Você precisa tirar a palavra profética da gaveta. Você precisa plantar a palavra profética na sua vida em terra fértil. Você precisa regar com oração. Você precisa perseverar na confissão de fé. Você precisa andar com pessoas. Andar com pessoas que acreditem que a palavra profética ela vai acontecer na sua vida. Eu estou falando sobre boas companhias. Porque às vezes a gente está andando e a gente vai lá, coloca uma água na nossa palavra profética. Olha lá que linda. E quando vira de costa, alguém vem e... Ande com boas pessoas. Você precisa andar com pessoas que te confrontem, que te puxem para cima. E não que alise o seu pecado e alise a sua alma. E por trás, quando você olhar, a pessoa jogou sua palavra profética fora. Desenterrou. Não vai nascer. Quando Deus chamou Abraão para sair
da terra dele, ele obedeceu. A palavra profética não se cumpre com quem ouve, mas com quem se move. Quando o Senhor disse, saia da sua terra, Ele estava dizendo a Abraão, saia deste lugar. Porque se você não sair, não vai acontecer aquilo que eu tenho para você. Saia deste lugar, querido. Não vai acontecer nesse lugar que você está. Não vai mais acontecer. Pessoas que Deus já mandou você sair, você está em um lugar onde a graça do Senhor não está mais, e você, por medo ou falta de confiança, ainda está lá, esperando, mas não obedecendo. Saia deste lugar de desobediência. Não é tempo mais de ficar rodando, não é tempo mais de ficar murmurando, não é tempo mais de ficar, mais isso, mais aquilo. Não é mais tempo mais de ficar. Não, Deus falou, vai acontecer. Saia deste lugar. Saia da zona de conforto. Onde há conforto, não há fé. Onde há confronto, esse sim é o solo que a fé vai reproduzir. Como cooperar com a palavra profética? Persevere em oração, como eu falei. Coloque a palavra diante do Senhor todos os dias. Regue com oração. Pai, obrigada. Começa a render graças. Pai, eu te rendo graças, Senhor, porque já é. Pai, eu te rendo graças, porque vai acontecer. E na hora que a gente estava cantando aqui, essa montanha se moverá, eu escutei no meu espírito. Essa montanha já se moveu. Essa montanha já se moveu. Ela não vai se mover. Ela já se moveu. E isso é confissão de fé. É um dos passos para você movimentar a sua palavra profética. Confissão de fé. Terceiro passo. Obedeça e haja conforme a direção recebida. Quarto passo. Ajuste comportamentos e atitudes. Nem pense que a palavra profética vai acontecer você andando torto. Não vai acontecer. Renúncias precisam ser feitas. Atitudes precisam ser corrigidas. Comportamentos precisam ser corrigidos. Cerque-se de fé. Comprometa-se com ambientes e pessoas que fortalecem a sua visão. E foi aquilo que eu falei. Quantas pessoas você tem ao seu lado que fortalecem a sua visão? Amém, irmão. O irmão levantou a mão ali. Quantas pessoas você pode contar que vão junto com você? Quantas pessoas você pode dizer que se Jesus estivesse aqui neste lugar e essa casa aqui estivesse cheia e uma pessoa precisasse de cura, você seria a pessoa
que subiria no telhado e destelhava para descer um amigo seu? Ou você ia ser aquela pessoa: oxe, vai nada, tu é doido, é? Eu subi ali por tu. Cerque-se de pessoas que vão levar você até o telhado, que vão destelhar a casa e que vão fazer você descer para se encontrar com Jesus, para você receber o que tem que receber. A gente precisa se cercar dessas pessoas, queridos. E o último passo para cooperar com a palavra profética: não entre em dúvida. O diabo, ele vai atacar a sua convicção. Se tiver tudo muito quietinho, se tiver tudo muito favorável, não tiver nenhum ataquezinho, alguma coisa está errada. Você deve estar andando na direção do diabo. Porque quando você anda na direção contrária dele, ele vai querer vir com dúvidas. Ele vai querer roubar o que você recebeu. Ande na direção certa, querido. Ande na direção que o Senhor lhe instruiu para o cumprimento da palavra profética. É neste lugar que você precisa andar. É sobre prosseguir. É sobre se mover. Você entende que a palavra profética, ela tem que ser feita algo com ela, além da oração, além de se cercar com pessoas que possam te levar para este lugar profético. É muito mais do que isso. É crer, é confiar, é esperar. E eu queria que você fizesse essa pequena confissão de fé aí no seu lugar onde você está. E diga assim: Senhor, eu creio na tua palavra. Me comprometo a andar em fé, obediência e perseverança, até ver cumprido tudo que o Senhor declarou sobre mim. Eu sou um cooperador do teu plano. Amém, Senhor. Eu queria chamar o grupo de música. Quero orar para entregar ao pastor Guilherme para ministrar a ceia. E queria deixar para você uma palavra de fé, de esperança mesmo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 9 ao 10, na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. O Senhor tem paciência, queridos. Vai acontecer no tempo certo, no tempo dele, não no seu tempo. Mas faça a sua parte com a palavra profética que você recebeu. E com essa palavra que você recebeu hoje, sobre o tempo de cumprimento das palavras proféticas, dê um passo, avance na sua vida. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Pastor.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe um posicionamento que nós precisamos tomar relacionado a todas as promessas que o Senhor fez para nós. A Bíblia diz que em Cristo, para todas as promessas, nós temos nele o sim e por ele também o amém. Então já está feito. Já está feito. Já está feito. Tem muita gente que está esperando o Senhor fazer. E ao mesmo tempo o Senhor está esperando. Tome uma atitude, porque já está feito. A fé é uma certeza de que eu vou dar um passo. E debaixo dos meus pés haverá um chão para eu pisar, preparado pelo Senhor. A fé não é um salto no escuro, é um salto na palavra. Eu não estou vendo nada, mas eu vou saltar na palavra. Eu vou mergulhar na palavra. Ei, não desista, não pare, não retroceda. Associe a sua fé à esperança e à perseverança. Eu não saio daqui enquanto isso não acontecer. Eu não retrocedo, porque vai acontecer. Porque de fato já aconteceu no reino espiritual e vai se manifestar no reino natural. Eu compartilhei mais cedo. A gente vai tomar uma ceia poderosa daqui a pouco. E eu compartilhei na ministração da tarde uma definição de fé em um livro que não é um livro propriamente cristão. É um livro sobre mentalidade de Napoleon Hill. E eu estava lendo esse livro e peguei essa referência para te dar. Vai dizer assim: fé é o ponto de partida de todo o acúmulo de riquezas. Entenda a riqueza como a provisão para o que você precisa. Não apenas riqueza, dinheiro, mas o que você precisa. O que você está querendo. Ele diz que é o ponto de partida de todo o acúmulo de riquezas. Fé é a base de todos os milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto do fracasso. Fé é o elemento, a substância química que, misturada à oração, permite comunicação direta com a inteligência infinita. É a tua fé que te conecta a Deus. Deus, ele não se conecta conosco pelos meios naturais. Nós nos conectamos com Deus pelos meios espirituais. E Cristo, ele fez essa religação nossa com Deus. Ei, nós vivíamos por um tempo afastados de Deus. Quando o homem pecou, o homem decidiu viver longe de Deus. O homem disse, olha, quando o homem comeu do fruto proibido, ele disse, olha, eu decido abrir mão do meu contato com Deus. Deus disse, olha, eu venho ter com vocês. E toda a virada do dia, Deus vinha ter comunhão com o homem. E Deus disse para o homem, no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. O que é a morte espiritual? É a separação entre Deus e o homem. E o homem decidiu separar-se. Porém, Deus já havia providenciado o seu filho, Jesus, para fazer essa religação. Por isso, Jesus é a nossa religião. Religião quer dizer religação. Jesus pagou o preço para que nós estivéssemos reconectados com o Pai. Quando Deus disse a Abrão, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai desse lugar de conforto e vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação. Abrão se tornou o patriarca, o pai de todo o povo hebreu, todo o povo de Israel. E ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como? Através de Jesus, que vinha da descendência de Abraão. Em Cristo todos nós somos benditos. Em Cristo todos nós somos abençoados. Em Cristo você é abençoado. Em Cristo não há maldição sobre a sua vida. Em Cristo não há condenação sobre a sua vida. Às vezes alguém vem, pastor, ore por mim porque minha vida está travada. Fizeram um trabalho de macumba contra a minha vida. Fizeram feitiçaria contra a minha vida. Ei, sobre você não cabe encantamento. Não pega macumba, não pega feitiçaria. A única tristeza que eu tenho se
colocar o meu nome na boca do sapo e costurar, a pena que eu tenho é do sapo. Mas não faz nada contra a minha vida. Não faz nada contra a tua vida. Ei, nós temos um justo juiz. Ei, nós temos um redentor. Ei, você não é um cão sem dono. Já viu aquela situação que alguém mexe com o filho de outra pessoa, com uma criança, e o pai vai lá tirar satisfações? Tá pensando que ele não tem pai, não, é? Venha resolver comigo, você vai se trocar com uma criança? Tá pensando que ele não tem pai, não? Ei, você tá pensando que você não tem pai, não, é? Ei, você tá pensando que você tá sozinho no mundo? Não, você tem um pai, você tem um dono. Deus te preparou para um tempo como esse. Para um tempo como esse, para brilhar. Levanta e resplandece. Porque vem a tua luz. O mundo precisa ver em nós esse brilho. Nós não podemos ter uma vida de qualquer forma, mas nós precisamos sair para esse lugar. Sair para o encontro. E esse encontro é quando a gente confia. Esse encontro é quando a gente acredita, apesar de qualquer coisa do lado de fora dizer diferente. Você diz: eu confio em Deus. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que me amou de tal maneira que entregou o que ele tinha de mais importante, o seu filho, para morrer por mim, para que eu não perecesse. Aleluia. Você não vai perecer. Você não vai ficar pelo caminho. Você não vai voltar atrás, porque o preço pago pela tua vida foi muito alto. E eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que ouviu essa palavra, que percebeu a importância de sair do seu lugar e ir para o lugar do encontro com o Senhor, e quer ter esse encontro com Ele nessa noite. Levanta a tua mão, a gente vai orar com você. A gente vai celebrar o teu novo nascimento ou a tua reconciliação com o Senhor. Se você se afastou dos caminhos dele, já reconheceu Jesus como Senhor, mas por algum motivo você se afastou, abre-se a oportunidade de você retomar a tua caminhada com Ele nessa noite. Quem é você? Levanta a tua mão para a gente orar com você. Vem cá, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Tem mais alguém? Se tiver, já corre para cá. Melhor decisão da sua vida. Você está se reconciliando com o Senhor? Amém. Edivaldo se reconcilia com o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Quem vai se juntar a ele? Levanta a tua mão, corre para cá. Não deixa para amanhã a decisão que deveria ter sido tomada ontem, mas que hoje ainda é tempo de tomar. Tem mais alguém? Tem uma mulher do lado de cá também. Quem é você? Você vem? Não, Jesus continua querendo sim. Nada que você tenha feito pode diminuir o amor dele por você. E daí que pessoas erraram? Mas Jesus não errou, não. Você vem? Você pode se juntar a Edivaldo, ou você pode perder essa grande oportunidade.
Edivaldo, vou pedir para você repetir uma oração comigo de todo o teu coração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço como Senhor da minha vida e eu estou de volta aos teus caminhos. Daqui para frente a minha vida é completamente do Senhor. Aleluia. Estende tua mão para cá, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida de Edivaldo, Pai, que hoje se reconcilia com o Senhor. Pai, eu te dou graças por um novo tempo na vida dele. Eu te dou graças, Pai, pela tua boa mão sobre a vida dele, o guiando e orientando nesse novo tempo. Em nome de Jesus. Edivaldo, olha a nova família que você ganhou. Vai te dar umas orientações. Aleluia. Ele é bom e o diabo sempre perde. Aleluia. A diaconia pode se preparar. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele instrui algumas coisas a respeito da ceia. E ele diz: porque eu recebi do Senhor, e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, nesse momento, dia de Santa Ceia do Senhor, nós celebramos a morte e ressurreição do Senhor Jesus, até que ele venha. Quando nós pecamos, como eu falei, quando o homem comeu do fruto, o homem obedeceu a Satanás. E a quem nós obedecemos, a Bíblia diz que nos tornamos servos. Então o homem deixou de ser servo de Deus e passou a ser servo de Satanás. Mas Deus havia providenciado um cordeiro para pagar o preço pelo pecado do homem. O que aconteceu quando o homem percebeu que estava nu? Ele se escondeu. E então Deus veio, matou um animal e cobriu o homem com peles de animais, para que o pecado do homem fosse coberto. Quem morreu? Um animal inocente. Isso apontava para Jesus, um inocente que morreria para cobrir a culpa de alguém culpado. Por isso Jesus veio no tempo certo para morrer em nosso lugar. E através do sangue dele nós fomos lavados, nós fomos libertos, nós fomos restaurados, nós fomos comprados. Então, quando chegar naquele dia que Jesus voltar, que se aproxima, a qualquer momento pode acontecer, ele vai vir e os que estiverem mortos no Senhor ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com ele arrebatados para os céus. Aqueles que morreram sem Cristo não terão acesso ao céu. Por quê? Porque ele vai ser julgado pelos seus pecados. Você sabia que você não vai ser julgado pelos seus pecados? Por quê? Porque você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você vai ser julgado pela justificação de Jesus. Era eu, de acordo com os meus pecados. Por melhor que você seja, algum pecado você comete. Algum pecado não entra no céu. Então vem Jesus, perfeito, morreu. Quando eu reconheço a ele como Senhor da minha vida, a perfeição dele, a justificação dele passa para mim. Então é como se ele, o escrito de dívida que era contra mim, foi pago completamente por ele. E quando Satanás vem querer apontar o dedo para mim, Jesus entra na frente e diz: ei, é comigo, eu já resolvi, eu já paguei. Não existe mais condenação contra ele, porque eu paguei o preço.
Então quando você chegar naquele dia diante dele, ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, entre para o gozo do teu Senhor. E por isso, nessa noite, e a gente, por uma questão de organização, nós fazemos no primeiro domingo do mês, mas poderia ser todos os cultos. Você pode fazer na tua casa, celebrando a Jesus, lembrando o que ele fez. Nós tomamos um pouco de suco de uva, que simboliza o sangue, e um pedacinho de bolacha, que simboliza o pão, o corpo dele, que foi partido por nós. Ele não precisava passar por isso, mas por amor a mim e a você ele passou. Ele não precisava, ele era pleno, perfeito, completo. Já vi alguém dizer: não, porque Jesus precisava. Não, ele não precisava não. Ele queria. Ele quis a você e a mim. Mas ele não precisava. Nós precisávamos. E continuamos precisando dele todos os dias. A diaconia pode entrar? Aleluia. E nessa noite, se alguém tiver cometido pecado, se arrepende e deixa. A ceia celebra a redenção. A ceia celebra a justificação. Ou seja, a ceia celebra que eu e você não devemos mais nada ao pecado. E se por algum motivo você pecou, você se arrepende e você participa da ceia. Não deixe o pecado te afastar da ceia do Senhor, mas deixe a santidade dele te aproximar do Senhor da ceia. Vamos orar por esses elementos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de cearmos na tua casa. Obrigado porque o Senhor pagou o preço no nosso lugar, porque o Senhor nos justificou, o Senhor nos libertou, o Senhor quebrou tudo que era de condenação contra as nossas vidas, e nós podemos ter acesso livre ao Pai. Nós te damos graças, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Se alguém tiver cometido pecado, que nesse momento haja arrependimento e possa receber imediatamente do perdão do Senhor, porque Ele já perdoou. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir a ceia. Jesus, tu és o Rei adorado. Desejamos tua glória e majestade. Contemplamos tua beleza, anelamos sua presença, pois reconhecemos quem tu és, Senhor. Jesus, tu és o Rei adorado. Desejamos tua glória e majestade. Contemplamos sua beleza, anelamos sua presença, pois reconhecemos quem tu és, Senhor. Maravilhoso, justo e fiel, e poderoso, Rei dos reis. Amamos sua face, nos rendemos aos teus pés, junto com os querubins cantamos santo. Amamos tua face, nos rendemos aos teus pés, junto com os querubins cantamos santo, santo és.
Amamos tua face, nos rendemos aos seus pés, junto com os querubins cantamos. Amamos sua face, nos rendemos aos teus pés, junto com os querubins cantamos. Santo, santo és, santo é Senhor. Aleluia, aleluia. A Bíblia nos instrui a sermos santos porque Ele é santo. Santidade não é apenas estarmos livres do pecado. Santidade é sermos separados para um propósito. E essa separação para um propósito nos livra do pecado. A ausência do pecado, ou a liberdade do pecado, não é o alvo, é a consequência. O alvo é nós sermos separados para um propósito. Nós não vivemos guerreando contra o pecado, porque a partir do momento que eu nasci de novo, o preço pelo pecado já foi pago. Agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Não existe mais espaço para pecado na tua vida. Não existe mais espaço para sensualidade na tua vida. Não existe mais espaço para adultério na tua vida. Não existe mais espaço para fornicação na tua vida. Ele já pagou o preço. Não foi qualquer preço, foi um preço de sangue. E ele disse: façam isso em memória de mim. Quando eu pensar em pecar, eu tenho que lembrar: o sangue dele foi derramado para me livrar disso. Quando eu pensar em viver de qualquer jeito, eu tenho que lembrar: o sangue dele foi derramado para me livrar disso. Quando eu pensar em me afastar do propósito da vida dele, propósito dele para a minha vida, eu tenho que lembrar: o sangue dele foi derramado para que eu pudesse viver o propósito, para que eu pudesse me santificar. Jesus, ele foi santo desde sempre. Ele foi separado para um propósito desde antes da fundação do mundo. Deus criou a mim e a você sabendo que a gente iria pecar e sabendo que o Filho dele precisaria morrer para nos resgatar. Mesmo assim ele nos criou. Já pensou o nível de amor que ele tem por nós? Então não tem nada que você tenha feito que possa diminuir esse amor. Mas tem algo que você pode fazer para corresponder a esse amor. Viver esse propósito. Viver essa santidade. Viver de forma que glorifique ao Senhor. E mais uma das muitas lições que essa passagem nos traz sobre andarmos em amor. Ei, não importa quem te feriu, quem te machucou, nós fizemos muito pior com o Senhor e Ele nos perdoou. Jesus, na noite em que foi traído, sentado com o seu traidor, tomou o pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Até aquele momento ele poderia ter se arrependido. Mas mesmo sabendo o que ele faria, Jesus decidiu amá-lo. E nós, como servos dele, precisamos refletir esse amor. A fé, a Bíblia diz que opera pelo amor. Se você tivesse fé a ponto de mover montanhas, mas se não tivesse amor, nada disso adiantaria. Nós, como povo de Deus, precisamos ser reconhecidos pelo amor. A fé vai ser uma consequência disso, mas primeiro o amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Dentre estes, o maior é o amor. A fé vai fazer milagres, mas sendo conduzida pelo caminho do amor. E Deus está falando no coração de pessoas nessa noite: ei, libera o teu coração.
Ei, libera perdão para pessoas. Ei, te reconcilia com pessoas. Mas foi ela que me machucou, mas você que deve ir lá. Fomos nós que machucamos ao Senhor, mas foi Ele que veio até nós. Fomos nós que desobedecemos ao Senhor, mas foi Ele que veio até nós. Fomos nós que desonramos ao Senhor, mas foi Ele que veio até nós. Porque a nossa resposta deve ser compatível com a palavra, não compatível com o que a pessoa fez. A nossa resposta deve ser compatível com o sacrifício de Jesus, não com o erro de alguém. Quando eu lembrar disso e eu pensar em não perdoar, eu tenho que lembrar que Ele me perdoou primeiro. Eu tenho que lembrar que o sangue dele foi derramado, mesmo sem eu merecer. E com essa consciência, vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pelo teu sacrifício por nós. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus para morrer por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. Obrigado porque nada pode nos separar do teu amor. Obrigado porque nenhuma condenação há sobre nós, por causa do tão grande amor com que o Senhor nos amou. Nós te damos graças e nos lembramos do teu sacrifício através dessa ceia, com expectativa do reencontro poderoso com o Senhor, com expectativa da volta do Senhor, que está próxima. Ó dia glorioso, que poderemos tomar essa ceia junto com o Senhor nos céus. Ó dia glorioso, que encontraremos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ó dia glorioso. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Você pode participar. Aleluia. Você vai passando para o meio, você só vai passar no meio recolhendo. Aleluia. Aleluia. Ele morreu por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Mas ele não tinha pecado. Então a morte não pôde segurá-lo. E ao terceiro dia foram procurar no túmulo, mas o túmulo estava vazio. E foi dito a quem estava procurando: por que você procura entre os mortos quem está vivo? Ele vive, ele reina e para sempre reinará sobre nós.